Quem achou, diga amém. Poucas pessoas acharam. Quem achou, diga amém. Aqui alguém mentiu. Capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Leve a sua Bíblia lá para o livro de Gênesis. Quem está feliz, diga glória ao nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 7. Hoje nós estamos aqui com a presença dos nossos amigos, dos nossos pastores, a presença da missionária, os pastores estão aqui. Eu louvo a Deus por isso. Obrigado por esta grande honra que vocês têm prestado aí. Versículo 7 está dizendo: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Somente até aí. Feche a sua vida. Feche os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado. Ora, igreja, ora. Eu sei que você ora mais bonito, mais alto. Ora. Peça para Deus hoje tocar mais em você, para você ser mais convertido ainda esse ano. Porque esse ano é o ano do chamado, é o ano do sacrifício, é o ano do governo. Obrigado, Deus, porque tu és fiel. Amém. Obrigado, pastor Fernando Silva, pela tua presença. Daqui a pouco nós vamos ouvir aí. Quem aguenta até 6 da manhã, diga glória a Deus. Amém. Teve gente que não falou. Vou perguntar não. Quem aguenta até 6 horas da manhã, diga glória a Deus. Isso aí. Porque um pouco mais para lá, o negócio vai até às 8 ou até meio-dia. E nós vamos até às 6. Vamos chamar até às 6. Para meio-dia. Aleluia. Glória a Deus. Houve um dia uma grande rebelião no céu. Deus agora, com toda a sua grandeza, ele fica sabendo mas ele nem insiste de sair do seu trono. Somente comunica com o arcanjo Miguel para dizer que tinha um líder rebelando com alguns rebelados. E assim agora houve a batalha, qual versículo que fizemos menção. E essa batalha agora, Satanás, o diabo, e os seus anjos, que agora transformam em demônios, ele cai sobre a terra. E quando cai sobre a terra,
a terra, ela é destruída. É interessante que o capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Aquilo que Deus havia criado, aquilo que Deus havia feito, devido a essa grande batalha, tudo se acaba. Deus agora precisava restaurar. Mas quando Deus restaura, Ele restaura criando. Então agora, Deus ele precisava criar em cima de uma restauração. E Ele cria agora naquilo que estava sem forma e estava vazia. E Ele acha graça em tudo isso, e Ele começa a dizer, haja. E Ele vê que é bom aquilo que Ele fez. E cada dia Ele vai fazendo, Ele vai fazendo. E diz a Bíblia Sagrada que chega uma hora que Ele percebe que a terra, a qual Ele havia criado em cima de uma restauração, a qual houve uma batalha no céu, que dera tudo aquele acontecimento, Ele tira do pó da terra. Ele tem uma grande ideia. Ele tira do pó da terra e cria o ser mais perfeito que Ele poderia criar. Relata-se a Bíblia Sagrada que Ele diz, faz uma reunião e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele domine. Deus te chamou para dominarmos a situação, para a situação estar no nosso controle, para ela nunca sair do controle. O próprio homem chamado Davi, lá no Salmo 115, versículo 15, 16, diz a Bíblia Sagrada que Deus criou os céus, mas Ele deu a terra para os filhos dos homens. Fala para o seu irmão, a terra é minha, a terra é sua, Deus está no controle. Quem está entendendo já começa a glorificar o nome do Senhor. Eu quero já profetizar, dizer, tudo aquilo que se foi vai mudar, porque não era para ter ido. Você perdeu por falta de conhecimento e falta de sabedoria, mas Deus ele vai trazer de volta. Quem vai entendendo da glória? Quem vai entendendo da glória? E esse agora, quando ele tira o homem do pó da terra, diz a Bíblia Sagrada que esse agora, depois de tirar da costela a mulher, ele todos os dias ele passeava. Eu imagino Deus a alegria quando ele via antes da virada do dia, e ele passeava, e quando ele via Adão, quando ele via a mulher chamada Eva, a própria vida, Adão, a terra vermelha, quando ele observava, ele lembrava da sua grande glória. Ele lembrava que um dia ele não precisou descer do seu trono, mas ele só deu uma direção, ele só mentoreou um arcanjo chamado Miguel para quebrar a rebelião daquele céu. E quando Satanás e seus demônios vieram para a terra, ele racha a terra, mas quando ele olha para Adão, ele lembra da sua vitória, ele lembra daquela grande batalha, ele lembra, porque quando ele olhava para a terra vermelha, ele olhava para a terra que ele um dia havia criado. Então toda vez que Deus ele descia sobre a terra, ele via aquilo que ele havia feito perfeito, ele via que havia compensado, ele fazia a sua imagem, ele fazia a sua semelhança, ele viu um homem perfeito, ele via as suas proezas, ele percebeu que compensou aquilo que ele fez, porque ele trazia a sua memória tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia comandado, tudo aquilo que estava no controle dele. Mas um dia, o próprio Satanás que veio, e ele estava ali naquele
abismo, era o próprio demônio, era o próprio inferno, e agora ele entra no formato de uma serpente, ele entra ali para a primeira sessão espírita que existe na terra, ele entra ali para persuadir a mulher, para persuadir a vida, para estragar a vida, ele entra para quebrar, destruir a terra vermelha, e diz a Bíblia Sagrada que ele consegue. O próprio Satanás, quem sabe, ele pensou, dentro dessa minha conjectura, se eu vim destruir a terra, se eu hoje estou na terra, então ele é o pó da terra, como foi falado, então eu vou destruir, então eu vou dominar, porque se ele, Deus, colocou o homem na terra, é porque ele vai me destruir. Então Satanás, sem subestimar o seu adversário, ele vai e persuade, e quando persuade, Deus agora ele vem de novo e pergunta: Adão, aonde está? E Adão agora com vergonha, ele esconde a sua nudez. Um líder havia se levantado na face de Adão, um homem a qual esse Satanás havia agora ludibriado, e Deus agora pergunta onde Adão estava. Quando Deus ele olha para Adão, ele não consegue mais enxergar o assopro que ele colocou sobre a vida de Adão, ele não consegue enxergar mais a divindade na vida de Adão, ele não consegue mais enxergar a glória dele sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva, ele não consegue mais enxergar o futuro, porque Satanás havia destruído aquilo que ele havia criado. Dá uma cutucada bem no riso, seu irmão, e fala para ele: vigia, toma cuidado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas no ano passado estavam aqui no retiro, e hoje Satanás já ceifou, Satanás já levou, Satanás já recolheu, Satanás ludibriou e está hoje pulando o carnaval. Então é necessário vigiar, porque Satanás ele quer entrar aonde Deus criou, aonde Deus aperfeiçoou, aonde Deus tem obra. Se você está entendendo e sabe que Deus tem uma obra e vai vigiar, exalte o nome do Senhor nesse momento. Glorifique o nome dele. E esse Deus agora se decepciona, porque Satanás agora havia se levantado como um líder. E é tão interessante que quando Deus ele enquadra, quando ele enquadra a Eva, eu imagino Adão quieto no canto. Quando ele enquadra Satanás, ele diz para Satanás: eu porei inimizade entre a tua semente e com a semente dessa mulher. Ou seja, perceber a Deus que a mulher, a vida, o homem já estava corrompido, já estava gostando do pecado, já estava amando o pecado. Então para o homem ter amizade com Satanás era fácil, para o homem ter amizade com a promiscuidade era fácil, para o homem ter amizade com a queda era fácil. Por isso ele falou: eu vou colocar inimizade com você, com a sua semente, com os seus demônios, para com o homem, porque esse você persuadiu, esse você fez cair, esse você manchou, esse você fez e ludibriou. Mas o que eu vou levantar, uma geração que vai estar me adorando lá no ano de 2014, numa grande vigia. Essa você não toca, essa está debaixo da minha asas, essa você vai ter que entender, essa você vai ter que engolir. Deus deu sobre a vida dela. Quem está entendendo da glória, quem está entendendo da glória, faça barulho, porque Deus ele te chamou, Deus ele te escolheu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ora lá, mandou ele de cachorro e medalha. Deus agora não conseguia mais enxergar o seu assopro, Deus não conseguia chegar mais à divindade. O que Deus enxergava na vida de Eva, o que Deus enxergava na vida de Adão, somente era o pó da terra, somente era o resto da terra, somente era aquele povo da terra. Ainda bem que foi o pó, e se fosse muito seria pior. Mas Deus ele não conseguia mais ficar feliz, porque agora Satanás ele havia tomado a mente de Caim, que matou um adorador. Agora começou a levantar Noé, ele fica bêbado depois de uma grande vitória, e começa o pecado, e começa a ter as palavras de homens que poderiam estar brilhando ali com Deus. Mas sabe por quê?
Deus, ele percebeu que o homem se inclinou agora para o pecado. Deus, ele percebeu, ele não podia mais contar com aquilo que ele via, ele não podia mais ver aquela restauração na terra que ele havia feito sem forma e ainda vazia. E quando ele olha para o homem chamado Abraão, ele mente quando o Faraó, um dos seus olheiros, pergunta quem era aquela, e ele diz: irmão, diz a Bíblia Sagrada que ele desabafa dizendo que era até uma estratégia, dizendo que Deus havia tirado ele com as mãos fortes aonde ele estava. E olha, um desses alegrou um pouco Isaac, ele colocou a mão sobre o ventre da sua esposa e percebeu que ele era um milagre e trouxe o milagre. Mas ele também lá na frente, ele erra a mesma coisa com o seu pai. Jacó, a gente percebe, a gente tenta tampar aqui, tenta tampar ali, mas percebemos que ele também naquele momento não foi uma boa pessoa. Ele esperou a vontade, a fome do seu irmão. Eu sei que Esaú não deu valor, mas ele também, ele foi um oportunista. Vemos José, que lá no calabouço, ele esquece também um pouco de Deus e diz ao copeiro: quando você chegar lá, você fala com o Faraó, não esquece de mim. Sabe o que acontece com Moisés? Quando ele começa a perceber que os homens agora não estavam mais assoprando ou mostrando o fôlego de vida, a divindade, o poder, a autoridade. É isso que Deus ele quer dar para mim e para você. Existe algo perdido na igreja, existe o ouro, existe a prata, existe a plenitude, existem coisas de Deus perdidas no nosso meio, pastor, porque a igreja hoje ela não tem conhecimento. A igreja hoje ela está ainda estivesse vazia, ainda estivesse sem forma, mas muitas vezes ela não representa o fogo de vida. Sabe o que ela representa? Somente o pó da terra. E Deus agora ele olha e vê Moisés, e a primeira palavra que Moisés fala para Deus é: quem sou eu para ir até Faraó e arrancar o povo de Israel das mãos dele, tirar do Egito? Eu imagino Deus recuando e dizendo: aquilo ali simboliza a queda, aquilo ali simboliza a falta da autoridade, aquilo ali simboliza a falta do poder, a falta do conhecimento. Eu sei que lá na frente Moisés, ele pede para ver a glória de Deus, mas lá na frente Deus ele fala a Moisés: agora não é hora de bater, agora é hora de falar. E Moisés quer usar a estratégia antiga, a sua primeira estratégia. Em vez dele falar, ele estava tão atribulado, em vez de falar, ele bate uma vez, bate a segunda, sai com água, mas ele não consegue atingir o seu objetivo. Diz a Bíblia Sagrada que lá na frente o homem chamado Gideão também ele mostra essa fraqueza, ele mostra essa fragilidade. Sabe qual é? Ele diz: Senhor, mas eu sou mais pobre, a minha família é mais pobre de Manassés, eu sou menor da minha casa. Deus ele olha, ele tenta, ele vai para cima, ele mostra que ele pode mudar a situação, mas Deus mais uma vez se depara com uma palavra humana, uma palavra que o faz lembrar a raspa da terra, o pó da terra, o pecado da onde um dia originou através de um homem chamado Adão e de uma mulher chamada Eva. E a história continua. Diz a Bíblia Sagrada que um homem chamado Isaías também, ele diz: mas como que eu vou poder proferir, sendo que os meus lábios são impuros, a minha família também tem lábios impuros? Ou seja, está cheio de pó da terra. O pó da terra, quando eu falei para Abraão, foi para crescer, foi para ele não conseguir contar, e eles não estão entendendo. Satanás está ludibriando essa palavra. Lá na frente de Jeremias, ele é chamado por Deus, e a primeira palavra que ele fala é: mas como o Senhor pode me usar? Eu ainda sou uma criança.
Eu por esses dias contarei um testemunho. Eu por esses dias, eu vendo homens grandes, homens vencendo, e Deus, eu começo a chorar, e eu falei, saiu, eu falei, Deus, como o Senhor pode me usar? Eu ainda sou uma criança, e Deus, Ele falou, nunca mais fale isso, porque